Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje, no meio dessa pandemia, vamos explorar o poder das funções exponenciais e o porquê doenças virais, como a Covid-19, se espalham tão rapidamente. Primeiro, suponha que façamos um acordo. Eu pego um tabuleiro de xadrez e te proponho o seguinte esquema. No primeiro dia, você colocará 2 moedas de R$ 1 na primeira posição do tabuleiro. A cada dia, você deve dobrar o número de moedas do dia anterior, até lotar as 64 posições do tabuleiro. Então, teremos no primeiro dia 2 moedas, no segundo 4, no terceiro 8 moedas, no quarto teremos 16 moedas e assim por diante. Esse problema forma uma progressão geométrica. No caso, uma progressão geométrica de razão 2. Você se dará muito mal nesse acordo, pois, ao chegar na última casa do tabuleiro, a quantidade de moedas será tanta que vai superar o PIB de todos os países do mundo juntos. A progressão geométrica é, no caso discreto, o equivalente à função exponencial. Outro caso que mostra o poder da progressão geométrica são os juros bancários, os juros compostos, onde a cada mês você paga o valor do mês anterior mais o valor do mês anterior vezes uma taxa de juros. Se tivermos um tempo de capitalização T da dívida, temos então um crescimento exponencial do valor pago. Esse é o segredo do enriquecimento dos bancos. As funções exponenciais têm uma propriedade muito interessante. Sua taxa de crescimento é também exponencial. Então, quanto maior o seu valor, mais rápido ela cresce. Voltando ao exemplo do xadrez, perceba que no início o crescimento é lento. Levou 6 dias para passar de 100 moedas. Depois levou mais 3 dias para passar de 1000 moedas. E depois levou apenas um dia para crescer mais 1000 moedas e chegar a 2000 moedas. Então a função exponencial corre muito rápido para o infinito. Das funções elementares conhecidas, é a que sempre ganha a corrida até o infinito. O espalhamento viral também ocorre da mesma forma. Vamos supor que uma pessoa com coronavírus infecte cerca de 3 pessoas num período de interação ΔT. Começamos então com um infectado. Após um período ΔT, teremos mais 3 infectados, depois mais 9 infectados, depois mais 27 e assim por diante. Esse é o efeito de apenas uma pessoa. Temos então um crescimento exponencial de casos, como mostra o gráfico de infectados no Brasil até o dia 10 de abril de 2020. É por isso que esse vírus é tão preocupante e, ao contrário de outros vírus, como o da gripe, de mortalidade bem menor e com menos potencial de contágio, já que muitos já têm defesas contra o influenza. No caso do corona, todas as pessoas estão suscetíveis a pegar, e é um vírus que com certeza infectaria toda a população mundial em menos de 6 meses se não houvesse controle. Mas por sorte, aparentemente quem pega o vírus não o pega novamente, é o que indica alguns estudos. Então, quanto maior o número de infectados, mais dificuldade o vírus terá para circular, até chegar a um pico de contágio e depois a curva começar a cair, se aproximando de um modelo SEER. A curva de contágio começa exponencial, aumentando rapidamente até desacelerar e começar a cair. O que não significa que devemos encerrar o isolamento e esperar que o vírus contamine 80% da população. Não há sistema de saúde que suporta tão elevado número de pacientes. Então devemos manter o isolamento, um forte isolamento, diminuir a disseminação do vírus, retardando assim o contágio. Assim como no pagamento de dívidas, o que determina o quanto cada parcela vai crescer é a taxa de juros, no caso do vírus, diminuímos o pico de contágio, diminuindo sua taxa de disseminação. Então, fiquem em casa.